são formadas? Para onde as pessoas vão depois que chovem? Ney, eu preciso de uma luz aqui. Não. Uma luz especial. Ah, obrigado. Agora, esta linda luminária amarela de design escandinavo vai representar o Sol. Tá bom? Vamos ligar então? Vamos lá? Agora, o Sol vai lançar os seus raios na poça. À medida em que o Sol vai aquecendo a água, ela evapora. O que significa que vira um gás invisível, chamado vapor de água. E o vapor de água sobe para o céu. Agora, vamos fazer de conta que esse plástico aqui seja o gás invisível, o vapor d'água. Agora, ao subir, ele esfria. Bom, isso é porque quanto mais alto se sobe, mais frio fica. Quando o vapor d'água esfria, ele se condensa. O que quer dizer que ele se contrai. E os vapores viram pequenas gotinhas d'água de novo. As gotinhas se juntam e formam nuvens como esta aqui. Quando as gotinhas ficam grandes demais para ficarem presas nas nuvens, elas voltam a cair como as gotas de chuva. Desse jeito assim. E as gotas de chuva formam poças. E um pouco depois, o sol vai sair de novo, certo? Aquece a água vira vapor d'água, evapora, sobe para o céu, vira nuvem, certo? Aí chove de novo, forma outra poça e papapá, pum bum bum, certo? Esse barato todo é chamado de ciclo da água. Bom, é isso aí. Evaporação e condensação. A chuva é isso aí, é um ciclo. E aí está a resposta para o Chico Baranco de Montanha Molhada, explicando todas as suas dúvidas sobre os seus problemas com a poça. Ah, entendi. Onde as pessoas vão depois que chove. Ah, mas por que a água fica empoçada só neste lugar? Será porque as pessoas passam por aí? Ou é por causa da fogueira? Há 3 atividades humanas que estão relacionadas à destruição do solo. Na verdade, essas 3 atividades podem ocasionar problemas ao solo. Quais são elas? Nós vamos ver o que acontece quando o homem realiza as queimadas, também os prejuízos relacionados às monoculturas e a prática do pastoreio, que na verdade é a criação de animais de grande porte. Das queimadas, o que nós temos que saber é o seguinte: quando eu ateio fogo sobre o solo, e os objetivos são muitos, eliminar o lixo, limpar o terreno para a agricultura, para a pecuária, não importa. O que importa é que as grandes queimadas vão destruir a cobertura vegetal, então essa cobertura vegetal vai ser totalmente consumida pelo fogo e além disso as queimadas vão matar os micro-organismos decompositores presentes no solo. Então, quais são os problemas diretos provocados pelas queimadas? Quando eu reduzo a cobertura vegetal, eu estou desprotegendo o solo. Então, esse solo está agora exposto ao sol, à chuva, ao vento. Qual problema está relacionado a essa exposição do solo a esses 3 fatores: sol, vento e chuvas? A erosão. Então, as queimadas podem provocar a erosão do solo. E quando nós pensamos em matéria orgânica que está na cobertura vegetal e nos micro-organismos, nós lembramos da produção de humus. O humus que está relacionado à fertilidade do solo. Se as queimadas eliminam os micro-organismos, o que acontece então com a produção de humus? A produção de humus será suspensa. Não haverá produção de humus. E isso vai resultar na diminuição da fertilidade do solo. Esse solo pode até se tornar um solo infértil. E é só para o solo que as queimadas trazem prejuízos? Qual é mesmo o gás liberado na combustão da matéria orgânica? O gás carbônico, o CO2, um dos principais gases
relacionados ao efeito estufa. Então, as queimadas também contribuem para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera e, consequentemente, para o efeito estufa. E as monoculturas? Qual o problema das monoculturas? Vamos lembrar que em uma monocultura há o cultivo de somente uma espécie de vegetal. E qual é o problema de eu cultivar somente uma espécie de vegetal? Imagine que nesse terreno nós temos disponíveis no solo os nutrientes A, B e também C. Nós temos esses 3 tipos de nutrientes no solo. E imagine também que esta espécie adora o nutriente A. Então, haverá aqui um grande consumo de nutriente A. Se somente essa espécie for cultivada nesse terreno por um longo período de tempo, o que vai acontecer com a concentração de nutriente A nesse solo? Ela vai diminuir. Então, um dos problemas relacionados com as monoculturas é o esgotamento de nutrientes do solo. Uma solução para isso é a rotação de culturas. Se eu produzo ora uma espécie, ora outra espécie, eu dou tempo para o solo repor os nutrientes perdidos. Além disso, as monoculturas trazem algum outro problema? Sim, as monoculturas são mais suscetíveis às pragas, ao ataque de pragas. E como o produtor vai se proteger? Ele vai utilizar mais agrotóxicos. Então, as monoculturas exigem um uso muito maior dos agrotóxicos. E os agrotóxicos poluem tanto o solo quanto os corpos d'água. Ah, entendi o que acontece com os solos depois das queimadas. Ah, é por isso que essa parte do solo não tem vegetação? Ah, então é por isso que fica mais difícil de absorver a água. Olá, seja bem-vindo a mais um Solo na Escola. Hoje eu estou aqui com o professor Marcelo, que vai apresentar mais um experimento para a gente, infiltração da água no solo. Tudo bom, professor? Tudo bem? Professor, antes de tudo, o que a gente vai usar para fazer esse experimento? Bem, primeiro a gente vai precisar de amostras de solos. Então, uma amostra de um solo mais arenoso. Se eventualmente não tiver solo arenoso na região, pode-se pegar talvez areia de construção, alguma coisa que possa substituir. Um solo mais orgânico, que pode ser um solo, por exemplo, de uma área de mata, de floresta, de um bosque. Você perceba que ele é mais escuro, que tem um pouco mais de matéria orgânica. E um solo mais argiloso. Bem, não se deve pegar para esse experimento aquilo que o pessoal chama de argila de modelar. Então, a argila de modelar não deve ser utilizada nesse experimento, porque na verdade não é solo. É um material que na verdade foi feito com solo, mas na verdade ele foi alterado, a sua estrutura, sua composição, e ele não serve para esse experimento porque na verdade ele não tem mais a porosidade original do solo. Então não devo utilizar a argila de modelar para esse experimento. Então um solo mais arenoso, um solo com mais matéria orgânica, por exemplo de floresta, e um solo mais argiloso. Se esses solos não estiverem secos, a gente pode utilizar uma folha de jornal para estender alguns dias para ele secar. E depois, se tiver torrões muito grandes, também pode utilizar um rolo de macarrão velho ou então uma garrafa de vidro para destorroar ele um pouco. Não precisa destorroar demais, mas o suficiente para tirar os torrões maiores. Bem, também vamos precisar de uma garrafa PET de 2 litros, aliás, 3 garrafas PET de 2 litros, um estilete, e por isso mesmo tem que ser feito daí por um adulto, depois essa parte de utilização do estilete, porque ele é cortante, 3 pedaços de pano, 3 arames, desses que a gente utiliza para amarrar pão, ou também pode ser utilizado aqueles elásticos de amarrar dinheiro, e 3 copos com água, né? Então 3 copos de 200 ml com água. Tá, ok. Então vamos ver como funciona na prática? Sim. A primeira parte, nós vamos pegar então as garrafas PET e vamos cortar elas com o estilete. Então vamos cortar elas um pouco abaixo aqui
da boca dela para fazer um funil. Então eu já cortei aqui anteriormente, estão aqui as três garrafas PETs aqui já cortadas. Então note que eu peguei a parte de cima, ela está como um funil, e a parte de baixo vai funcionar aqui para receber o material, a água que passar pelo solo. Bem, nessas três garrafas PET nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar esse pano aqui embaixo e vamos amarrar para servir como fosse uma peneira, né? Então ela vai ficar aqui embaixo. Então eu vou fazer isso nas três garrafas PET. Vamos deixar bem firme, né? Para ele não descer quando a gente colocar o solo. Pode ser um pano velho, não tem problema nenhum. Para amarrar seria só esse arame só? Não, pode ser utilizar elástico também. Ou talvez até um fio, só que vai demorar um pouquinho mais só. Ah, sim. Pode amarrar também com um cadarço, uma coisa assim. Tá, ok. Bem, então prontos aqui os três funis. Agora a gente vai colocar um pouco de solo arenoso no primeiro. Não precisa encher o funil. Vai deixar sempre o mesmo volume nas três garrafas. Mesmo volume de solo. Agora um pouco do solo mais orgânico, né? Que a gente coletou numa área de mato. Que é mais escuro, tem mais matéria orgânica. E finalmente um pouco do solo mais argiloso. Como já comentei, não é para utilizar argila de modelar. Pronto. Os três estão mais ou menos com o mesmo volume de solo. Agora vamos pegar os copos da água e despejar em cima deles. Vou pedir para você me ajudar com um deles. E vamos despejar eles ao mesmo tempo aqui. Note que a gente está colocando a mesma quantidade de água nos três funis. Note que também eu não enchi de solo até a boca, justamente para não vazar a água agora, né? Bem, o que eu já vou começar a perceber nesse experimento, que ao contrário do que muitas vezes a gente pode imaginar, o solo argiloso é o que primeiro está caindo a água. É o mais poroso aqui. Isso é muito comum nos solos argilosos brasileiros, né? Muitas vezes as pessoas acham que o solo argiloso ele não entra água, tem dificuldade para entrar água, e na verdade os solos argilosos brasileiros, em geral, eles têm uma boa capacidade de infiltrar água. Tanto é que se eu observar, a água que estava aqui na superfície já desapareceu. O solo aqui orgânico, o solo arenoso, ainda está com bastante água. Provavelmente o solo que vai diminuir primeiro essa água vai ser nesse solo mais orgânico, que tem mais matéria orgânica, e nesse solo arenoso é o que vai ficar mais tempo pingando. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem a impressão de que o solo argiloso ele tem pouca porosidade. E, de fato, ele é um solo que muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, ele apresenta boa porosidade. Então, as partículas de argila, na verdade, se agregam e formam espaços porosos entre elas. Então, eu posso perceber que o solo argiloso já terminou de passar água, enquanto que os outros dois ainda está demorando. E o que vai mais demorar realmente vai ser o arenoso aqui nesse caso. Principalmente porque eu coloquei uma areia, um solo com uma areia bastante fina, né, que demora mais para haver essa drenagem. Então, ao contrário do que normalmente a gente acaba pensando, em muitos livros didáticos do ensino fundamental, se fala que o solo argiloso não é um solo poroso. Isso não é verdade para os nossos solos argilosos tropicais. A grande maioria deles tem uma boa porosidade, não todos, mas a grande maioria deles permite a rápida passagem da água no solo. Isso se deve, o solo argiloso se deve só no brasileiro ou isso é geral? Em regiões tropicais, subtropicais, úmidas, em todo o globo, a gente vai perceber que, em geral, esses solos eles têm muito do que a gente vai chamar de óxidos de ferro, óxidos de alumínio, que são minerais que ajudam na agregação de solo. Então, isso faz com que aumente a porosidade do solo. Então, apesar do solo argiloso ser composto de partículas muito pequenas, que são as argilas, elas, na verdade, conseguem formar estrutura, que nem uma casa, né? Ela é formada por tijolos. Agora, o espaço formado entre esses tijolos, o quarto, a sala, o banheiro, são muito maiores do que os tijolos. No solo é a mesma coisa. Embora as partículas de argila sejam pequenas, elas conseguem criar espaços porosos muito maiores entre elas. Muito obrigado, então, professor. Este foi mais um experimento que apresentamos para vocês. Voltamos com o próximo